segunda unidade de ensino, né? Ou no segundo capítulo da nossa disciplina, que é a parte aí de ciclos de combustão interna, né? Primeiro foi revisão de termodinâmica. Nós vamos agora passar por ciclos de combustão interna, que são normalmente usados aí nos nossos motores, né? Nos nossos automóveis, caminhões que transportam aí, os diversos itens aí fundamentais para a nossa sociedade, os ônibus, etc. Né? Então, aqui a gente tem o desenho então, de um pistão típico aí de um motor, né? Que vai ficar então dentro do cilindro, né? Que compõe aí o bloco do motor. Ok? Para a gente começar então, a falar sobre o motor de combustão interna, a gente relembra um pouquinho sobre o ciclo de Carnot. Né? Então, o motor de Carnot, né, nesse caso aqui, foi idealizado então pelo Carnot. E ele tinha então 4 processos, né? Um processo onde a gente tinha entrada de calor a temperatura constante, que a gente chamava de TH, rejeição de calor, onde a gente tinha temperatura também constante, que a gente chamava de TL, o H de high e o L de low, né? E 2 processos isentrópicos, um de compressão e um de expansão, processos reversíveis e adiabáticos, portanto isentrópicos. E o rendimento de Carnot era dado por 1 menos TL sobre TH. O Carnot ele era um cientista assim, teórico, né? Ele não chegou a construir nenhuma máquina que operasse, né? Nenhuma máquina operacional. Né? E aí, com base nos trabalhos de Carnot, a gente teve então o Otto, resolveu então bolar um ciclo e construir um motor que é usado até nos dias de hoje, né? O princípio básico dele, né? A gente vai trabalhar aqui nessa disciplina apenas com um motor que a gente chama de 4 tempos, né? Ou de 4 cíclicos, que foi inspirado ainda mais fundamentalmente ainda no ciclo de Carnot, né? Então a gente tem 4 tempos no motor, no ciclo Otto, né? O primeiro tempo que é a compressão. Depois a gente tem a nossa combustão. Nós temos a combustão e expansão, né? Temos a descarga dos gases e temos então a admissão de novos, de um ar fresco, okay? Misturado com o combustível. Que teria então os nossos pontos, né? Onde que eu tenho aqui abertura da válvula, o início da combustão, a ignição, né? Onde que a vela vai produzir uma faísca para poder iniciar a combustão. E a gente tem então esse processo aqui, que é então a nossa aspiração, né? Esse conjunto de aspiração. Evidentemente, o Otto, primeiramente, ele idealizou, né? Ele projetou esse motor, né? No papel, né? E para a gente representar este ciclo, né? Nós temos uma dificuldade que a gente consegue contornar. Até no final das disciplinas, vocês vão ver aí, vocês vão aprender ferramentas suficientes para a gente contornar. Mas depois que há a queima do combustível, né? Nós temos então aí uma série de componentes numa mistura, né, de gases. Os componentes são principalmente, né, o CO2, vapor de água, oxigênio, nitrogênio. Nós podemos ter aí monóxido de carbono, se a gente tiver aí uma combustão incompleta. Ok? Então eu precisaria obter aí as propriedades de cada um. E eu precisaria saber também qual que é a composição química do meu combustível, né? Dependendo do combustível que eu estou usando, eu vou ter, então, mais CO2, menos água, etc. Né? Então, a gente teria aí um grande trabalho para a gente obter as propriedades de cada um desses componentes, né? O que a gente faz, então, é representar este ciclo Otto aqui, de um motor real, né? Onde a gente tem aspiração da mistura ar-combustível e expansão, queima do combustível, expansão de gás de exaustão, por um ciclo fechado a ar, né? Que a gente chama aí de ciclo Otto ideal. Então, ao invés de eu comprimir uma mistura ar-combustível, eu vou comprimir apenas o ar, né?
Em vez de eu queimar o combustível, essa misturar combustível, eu vou adicionar calor para o ar, né? Esse ar também vai expandir, assim como os gases de exaustão expandiam o meu cilindro. E depois, então, em vez de eu jogar o ar fora e pegar um ar novo, eu vou retirar calor desse ar de forma a trazê-lo de volta à temperatura inicial aí do meu processo. Então, a gente sai desse ciclo aqui aberto, né, onde a gente tem entrada e saída de massa, né, entrada de ar e combustível e saída de gases de exaustão. A gente representa ele por um ciclo fechado, né, que vai nos dar aí uma boa ideia do rendimento máximo que a gente vai ter aí no ciclo ideal, ok? Assim como na compressão, né, do ciclo de Carnot, a gente tinha um processo isentrópico e expansão. No ciclo de Carnot, a gente tinha um processo isentrópico. Aqui também, no ciclo Otto, nós vamos ter um processo de compressão isentrópico, ciclo Otto ideal, né, e um processo de expansão isentrópico. Ok? E a vantagem desse ciclo aqui, a gente tem massa constante, né? Então, a nossa primeira lei da termodinâmica vai ficar mais simples. Aqui tem uma representação do diagrama TS, né? Desse mesmo ciclo, né? Então, o processo 1, 2 aqui, que está representado por uma curva isentrópica, que nesse gráfico passa a ser uma linha horizontal, vertical. E assim como o processo 3, 4. E aí, os processos de adição de calor são aqui uma curva de volume constante. O rendimento de um ciclo, então, é a energia desejada dividida pela energia gasta. No caso de motores, é o trabalho líquido dividido pelo calor que é fornecido, né, o calor que entra. Nós podemos, então, escrever o trabalho líquido como a diferença entre o trabalho que entra menos o trabalho que sai, de tal forma que nosso rendimento, para esse ciclo onde a gente tem apenas uma entrada e uma saída de calor, uma entrada e uma saída de trabalho, nós vamos ter o rendimento dado por esta expressão. Ok? Se a gente aplicar, então, a primeira lei da termodinâmica para os processos onde a gente tem entrada e saída de calor, né? Esses processos acontecem a volume constante, correto? O processo 2, 3, nesse diagrama PV, ele é uma linha vertical, então é volume constante. E ele acontece quando o pistão está no que a gente chama aí de ponto morto superior. Então, por isso que no gráfico aí vai estar marcado aí o ponto 2, 3, marcado aí com PMS. E o trabalho 1, o processo 4.1 está aí em cima do PMI, que seria ponto morto inferior. É quando o meu pistão aqui está no seu máximo para baixo e o ponto morto superior quando ele está no máximo para cima. Seria esse caso aqui. Quando a gente tem volume constante, o trabalho é zero, né? Então, a nossa calor vai ser a diferença de entalpias, né? Que eu posso escrever como o calor que entra é igual a massa vezes o 3 menos o 2. Então, né, a entrada de calor acontece no processo 2, 3. E a saída de calor, calor saindo é negativo, né? Vai acontecer, então, no processo 4, 1. Então, eu fico aí com o calor que sai vai ser igual a O4 menos o 1. Se a gente substituir nessa equação, nós passamos, então, a ter a massa é igual ao 4 menos o 1, que é o calor que sai, né? Dividido pela massa vezes o 3 menos o 2. Como eu tenho a massa nos dois termos, eu posso cortar, né? E se a gente adotar a hipótese de calores específicos constantes, né? Quando eu adoto calor específico constante, um dos calores específicos que eu tenho é o calor específico volume constante, o CV, né? Ele é o ΔU, ΔT. Eu posso substituir aqui, ó, este ΔU por CP ΔT, né? Se eu passar, então, esse ΔT para cá, ele passa multiplicando, né? Ficaríamos, então, com 1 menos CV T4 menos T1, dividido por CV T3 menos T2, ok? Como, neste caso aqui, o CV é o mesmo, né? É o ar que está passando em todos os processos, eu posso cortar aí o CV. Se eu colocar, então, neste primeiro termo aqui, o T1 em evidência, ficaria, então, T1, T4 dividido por T1 menos T1. E nesse termo de baixo aqui, eu vou colocar o T2 em evidência. Então, ficaríamos com T2, aparentes T3 dividido por T2 menos T1. Ok?
Lá na segunda lei da termodinâmica, quando a gente falou de um processo, a variação de entropia em gás ideal, né? A gente, num processo isentrópico, onde a entropia é constante, né? Nós podemos, então, utilizar esta equação, né? Um processo isentrópico de um gás ideal com calores específicos constantes, né? Vale esta equação aqui. Que nessa disciplina a gente não vai deduzi-la, né? Vamos só utilizar ela. Acredito que lá na termodinâmica vocês já devem ter visto a dedução dela. Se eu, então, relacionar minha temperatura 1 com a temperatura 2, né, a gente pode simplificar um pouco mais essa equação, né? Para isso, nós vamos lançar a mão, então, da razão de compressão, que é a relação entre o volume quando o cilindro está no ponto morto superior, dividido pelo volume quando o cilindro está no ponto morto inferior, que é o inverso, então, desta relação aqui, ó, V1 sobre V2. Ok? Aliás, é exatamente essa relação, né? V1 sobre V2. Que é a mesma relação aqui do V3 sobre V4, uma vez que o V1 é igual ao V3, o processo V1 é igual a V4 e V2 é igual a V3, né? Então, eu posso escrever essas relações aqui de tal forma que, se a gente analisar aquela equação que a gente tinha, né? Olha só, o T4 dividido por T1, então se eu pegar os dois extremos aqui dessa equação, ó, T4 está aqui e o T1 está aqui. Eu passo o T1 para cá, fica T4 sobre T1. E o T3 passa para cá, fica T3 sobre T2. Então, este termo aqui, T4 sobre T1, é o mesmo que T3 sobre T2. Então, esses dois termos aqui, o de cima e o de baixo, são iguais, né? Então, eu posso cortar esses termos aí entre parênteses. Ficando sobrando, então, só o T1 sobre o T2, né? Que a gente viu aqui, então, que é esse V1 sobre o V2. Como aqui a gente está usando a nossa razão de compressão, eu posso substituir, então, esse termo aqui, ficaríamos com 1 sobre o R elevado a K menos 1, ok? Esta aqui que é a expressão que a gente tem, então, para o nosso rendimento do ciclo, em função da razão de pressão, razão de compressão, e o K, que é o coeficiente isentrópico do ar, ok? Esta equação aqui que a gente vai usar para calcular o nosso rendimento, né? Evidentemente, o problema pode me dar informações aí e eu ter que usar uma das equações aí que a gente chegou aí durante esse processo aí de dedução, uma equação anterior a essa final que a gente chegou aqui nesse processo de dedução, ok? Acho que essa equação aqui está errada, tá? Aqui é o inverso. Deixa eu corrigir agora, senão eu vou errar. Senão eu não vou lembrar. A temperatura, ela é o contrário aqui do volume, né? Então, se aqui eu tenho no numerador 4, aqui eu vou ter o 3. Então, ficaríamos aqui com T3 dividido por T4. Aqui está correto. E daqui depois aqui eu vou mudar o T2 dividido por T1. Agora está certinho. Ok? Então, aqui a gente tem o inverso dessa relação aqui, T2 sobre T1, que vai dar, então, o inverso do V1 sobre V2, ou o inverso aqui do K. Agora está correto. Ok? O slide anterior estava certo? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui está certo. T2, P2, 1. Ok? Bom, aqui tem um gráfico, então, deste rendimento em função do R, que é a minha razão de compressão. Okay? Que também, às vezes, é chamado de taxa de compressão, sendo que o termo razão de compressão é mais correto. Tá? Taxa, normalmente, em português, é utilizado para aquelas grandezas que variam no tempo, né? Porém, alguns livros traduzirem do inglês como taxa de compressão. Para a gasolina, nós vamos ter aí
razões de compressão típica aí entre 8 e 11, tá? Não consigo colocar uma razão de compressão mais alta, né? Por quê? Aqui no motor ciclo Otto, né? O que vai acontecer? A gente tem, nós vamos comprimir uma mistura ar-combustível, né? Quando eu elevo a pressão, comprimo uma mistura, junto com a pressão que é elevada, né? A minha temperatura também se eleva. E aí, se eu usar uma taxa de compressão para muito alta, o que vai acontecer? Essa mistura ar-combustível vai chegar a uma temperatura muito alta e ela vai se ignitar, né? Ela vai iniciar a combustão antes da vela ser atingida. Isso é ruim, né? Nós queremos que a combustão aconteça depois que o cilindro passou aqui pelo ponto morto superior. Uma combustão antes dele chegar no máximo vai empurrar aqui esse pistão e o motor no sentido contrário que a gente deveria girar, né? Então, é por isso que a gente tem essa limitação aí de razão de compressão para os motores do ciclo Otto, ou os motores a gasolina, né? Uma alternativa, então, seria a gente comprimir só o ar, e aí, quando o ar chegasse a altíssima temperatura, né, eu já injeto só o combustível. Como o ar já está a altíssima temperatura, o que vai acontecer? O combustível já vai iniciar automaticamente, ou ignitar espontaneamente, iniciando a combustão, sem a necessidade de uma faísca. Essa tecnologia, essa estratégia aqui, a gente chama, então, de motor diesel, tá? E o combustível que a gente usa nesses motores é o diesel, né? Então, o combustível recebeu esse nome pela tecnologia do motor. A tecnologia do motor surgiu primeiro do que o combustível. Okay? Então, no ciclo diesel, qual que é a diferença entre ele e o ciclo Otto, né? No ciclo diesel, nós vamos fazer a mesma hipótese, né? Simplificar o motor diesel, que é aberto por um ciclo fechado a ar. Porém, em vez no ciclo Otto eu tinha entrada de calor a volume constante, agora no ciclo diesel aqui eu vou então adicionar calor a pressão constante. Okay? Então eu tenho um processo aqui, a pressão constante, processo 2,3, um processo a volume constante, que é o 4,1, e tem então processos isentrópicos aqui, que são S constante, né? Processo 1, 2 e processo 3, 4 são a compressão e a expansão. Okay? Então, aqui tem o diagrama temperatura e entropia para esse processo. Ok? Então, a nossa pressão máxima e temperatura máxima vão acontecer aí no ponto 3. Bom, a mesma coisa a gente pode fazer, então, para o processo aqui de adição de calor à pressão constante, né? Quando eu tenho pressão constante, tá. Quando eu tenho volume constante, achei que estava errado aqui, mas não está não. Quando eu tenho volume constante, o trabalho é zero, né? Então, meu Q é delta U, assim como lá no ciclo Otto. O calor saindo é negativo, né? Vamos ficar, então, com esta variação aqui de energia interna na saída aqui, ok? Então, meu calor que sai é... Oi. O Fabiano está pedindo para repetir a explicação do ciclo Otto, do slide anterior. Esse aqui? Este, Fabiano? Isso, Fabiano. Ou anterior Isso. ainda? Tá. Esse aqui é o ciclo diesel, tá? O ciclo diesel, se a gente voltar lá na figura do ciclo Otto, tá vendo aqui, o ciclo Otto, a gente tinha o processo de combustão, ou a entrada de calor, a volume constante, tá vendo? É uma linha vertical aqui no meu diagrama PV. No ciclo diesel, nós vamos ter essa entrada de calor a pressão constante, né? Então, nós vamos substituir aquela entrada com volume constante por uma pressão constante. Porque a gente injeta o combustível na minha câmara, né? E isso acontece, a maneira de fazer isso,
modelar esse processo de injeção de combustível mais próxima é a pressão constante. Ok? Respondi a sua... Ficou um pouco mais claro agora, Fabiano? Ok. Então, a gente discutiu aqui que a gente tem o calor que saindo é igual ao ciclo Otto, né? M delta U4 menos U1. No processo aqui de entrada de calor, eu tenho ele a pressão constante, tá? Quando a gente tem um processo a pressão constante, a gente viu na nossa revisão lá que o trabalho é P delta V. Então, eu ficaria aí colocando o calor em evidência nessa equação aqui, delta U menos P delta V, passa para o lado de lá, nós ficamos com Q igual a delta U mais P delta V. A gente pode lançar a mão, então, da propriedade de entalpia, que é o U mais PV. Então, esse delta U mais P delta V, a gente pode transformar num delta H. Então, o meu calor que entra aqui, ó, no processo 2,3, vai ser, então, a massa vezes o delta H, que é o H3 menos o H2. Como o calor está entrando, ele é positivo, né? Se eu substituir, então, nesta expressão, nós chegamos, então, que o calor que sai vai ser delta U, U4 menos U1, e o calor que entra vai ser o H3 menos H2. Como eu tenho massa multiplicando embaixo e em cima, eu posso cortar. Se a gente adotar, então, a hipótese de calores específicos aqui também para o ciclo diesel, tá? Nesse caso aqui, a gente vai lançar a mão de outras propriedades, o outro calor específico, que é o CP, né? O CP, calor específico, é pressão constante. O P aqui é de pressão constante, o V aqui é de volume constante. É o ΔH, ΔT. Eu posso substituir aqui esse ΔH por CP, ΔT. Este ΔU aqui por CV, ΔT. E o K é a razão entre os dois, né? O CP dividido pelo CV. Então, eu posso substituir aqui, né? Esse vai aparecer, então, o CP dividido por CV. Isso está errado. Aqui, ó. Em cima é CV, embaixo é CP. Deixa eu corrigir uma vez. Aqui é CV. E aqui é CP. Então, aqui a gente tem uma razão do CV sobre o CP, que é o inverso, então, do K. Ficaríamos com essa expressão aqui, 1 menos a diferença de temperatura, T4 menos T1, dividido pelo K vezes T3 menos T2. Ok? Esse aí seria o rendimento, então, do ciclo diesel. Eu ainda posso simplificar um pouco mais, né? Usando a razão lá entre um processo isentrópico de um gás ideal, né? Lançando mão, então, da nossa razão de compressão. E no caso do ciclo diesel, né? A gente tem que também lançar mão da nossa razão de corte, né? A razão de corte é a relação entre o volume depois da combustão e antes da combustão, né? Lá no ciclo Otto, essa combustão era volume constante, então não fazia sentido a gente definir essa razão de corte. E eu posso, então, combinar essas 1, 2, 3, 4 equações, fazer um certo algebrismo, de certa forma até longo, desnecessário para essa disciplina, né? Isso, uma página vocês conseguem, então, chegar nessas equações, de tal forma que o nosso rendimento do ciclo diesel vai ser 1 sobre R elevado a K menos 1, vezes esse termo aqui, que é o RC, razão de corte elevado a K menos 1, K, razão de corte menos 1. Ok? Este termo aqui sempre vai fazer com que o rendimento do ciclo diesel para um mesmo R, para uma mesma razão de compressão, seja sempre menor do que o do ciclo Otto, né? Porém, a gente consegue trabalhar com o ciclo diesel com razões de compressões maiores. Isso faz com que seja vantajoso nós temos aí uma eficiência um pouco melhor no ciclo diesel, ok? O ciclo diesel, se a gente comparar então aqui, ó, pegar, por exemplo, uma eficiência de 60%,
Para o ciclo Otto, quando eu tenho um RC de 0,1, né, em uma taxa de compressão típica de 10, eu vou ter aqui na ordem de 60%. Se eu aumentar minha razão de compressão aqui e utilizar, por exemplo, mantendo essa passando aqui para uma razão de corte de 2, por exemplo, eu já vou ter aqui rendimentos acima de 60%, quando eu tiver aqui uma razão de compressão de 18, 20 ou 22. Ok? Bom, além desses dois ciclos, né, nós podemos enumerar aqui alguns ciclos que a gente não vai muito aprofundar, né? Numa disciplina, o pessoal da engenharia mecânica tem uma disciplina que chama sistemas automotivos, né? E aí eles vão aprofundar um pouco mais, né, nessa questão aí dos ciclos de motores de combustão interna. Uma opção para a gente modelar os ciclos aí é o ciclo dual, né? O ciclo dual é um ciclo onde eu tenho uma parte do calor entrando a volume constante, uma parte do calor entrando a pressão constante, né? Se eu observar aqui esta curva aqui do meu ciclo real, né? A gente pode pensar aqui que talvez um ciclo dual represente melhor este processo aqui de adição de calor. O processo de adição de calor aqui no ciclo Otto, né, para essa figura, apesar do fim da combustão terminar aqui, né, ainda está elevando a pressão como influência da combustão, né? Então ela terminaria aqui, e aí a gente começaria com a expansão, né? Então talvez o ciclo dual seria a melhor maneira da gente representar aí tanto o ciclo diesel quanto o ciclo Otto, porque eles não vão acontecer perfeitamente a volume constante e perfeitamente a pressão constante, ok? Temos também os motores Stirling e Ericsson, são motores alternativos também, típicos parecidos com o ciclo Otto e o ciclo diesel. Esses motores aqui a gente consegue construir eles fechados a ar, né? Se vocês procurarem na internet aí, motor Stirling, né? Existem vários vídeos no YouTube aí ensinando a fazer um motor Stirling usando latinha de alumínio, uma vela e água, né? Então, é um motor aí simples de ser construído, porém, ele não tem uma eficiência tão boa, né? Esses dois motores, né? A entrada de calor é a temperatura constante e a rejeição de calor é a temperatura constante. Então, para esses dois ciclos, nós podemos adotar a mesma equação lá que valia para o ciclo de Carnot, que o rendimento é 1 menos TL sobre TH. Okay? Eles vão ter o mesmo rendimento aí do ciclo de Carnot. Bom, a gente tem outras grandezas importantes aqui que vão aparecer nos problemas para a gente analisar aí o ciclo de motores de combustão interna. Uma delas é a pressão média efetiva. A pressão média efetiva relaciona, então, o trabalho líquido com o volume deslocado, ou a diferença do volume máximo menos o volume mínimo. É isso que é a capacidade do motor, né? Quando eu falo que o meu motor é 1.0, eu estou falando dessa diferença aqui, ó, volume máximo menos o volume mínimo. O motor 2.0, ele é maior, né? Tem uma potência maior, porque essa diferença aqui também é maior. Okay? Essa pressão média efetiva aqui é uma maneira da gente comparar um ciclo com outro, um motor com outro. Nós temos a razão ar-combustível, né, que é a relação da massa de ar dividida pela massa de combustível. Pode ser que apareça em algum problema para a gente resolver. Nós vamos, ao final da nossa disciplina, aí, aprofundar um pouco mais como é que a gente obtém essa razão entre massa de ar e massa de combustível, com base na composição química do combustível. A vazão máxima de ar de um motor, né, vai ser, então, a massa de ar, aqui já utilizando o modelo do gás ideal para calcular a massa, né, que entra no compressor, né, no motor. Então, aqui a gente tem exatamente a equação de um gás ideal para calcular a massa. Okay? Vezes, então, a rotação do motor dividido por 2. Por 2 porque tanto o motor diesel quanto o motor Otto, eles precisam dar 2 voltas para completar um ciclo, tá? Então, se vocês... deixa eu fechar aqui e abrir que é melhor. Se vocês analisarem aqui, ó, o pistão, ele
ele está neste ponto aqui, que é o ponto morto inferior, chega no ponto morto superior, volta para o ponto morto inferior e volta para o ponto morto superior. Então, ele precisa dar uma volta, 2 voltas completas para ele terminar um ciclo, né? Então, por isso que a gente divide aqui por 2 nessa equação. Okay? O rendimento do trabalho do motor, eu já tinha apresentado essa equação aqui, não tem necessidade de colocar aqui. E o trabalho... Ah, tá. É porque a equação que eu apresentei era trabalho dividido pelo calor, mas nós podemos trabalhar também com a taxa, né? Taxa de fornecimento de trabalho, a potência, dividido pela taxa de transferência de calor. A taxa de trabalho líquido, né? A potência líquida, é a vazão máxima de ar, né? Que a gente calculou por aqui, vezes o trabalho líquido específico, né? Quando eu estou trabalhando com esta equação aqui, onde os volumes são específicos, metros cúbicos por quilograma, aqui eu vou ter unidade de quilojoules por quilograma. E nesta formulação aqui eu vou ter, então, quilojoules por ciclo, tá? Então, eu vou usar o resultado aqui desta equação aqui para me substituir aqui, tá? Esse trabalho específico aqui. E o calor que entra pode ser calculado também pela vazão máxima de ar vezes aí o calor específico da entrada, o Qzinho que entra. Ok? Então, basicamente, é isso aí que a gente tinha para a nossa aula de hoje, para a gente, vamos dizer assim, de matéria teórica, né? Tem nosso primeiro exemplo aqui sobre os motores de combustão interna. Então, eu gostaria que... Eu vou começar a fazer esse exemplo. Vocês poderiam fazer a gentileza, então, de colocar no chat aí o nome completo de vocês. Isso vai servir aí para mim apurar a frequência de hoje, tá? Podem mandar aí, mesmo quem está com o nome completo aí no Zoom, né? Manda também, porque aí eu já sei que vocês estavam atentos e indicarem que vocês estão presentes. Esse exemplo aqui, que é o nosso primeiro exemplo, eu vou resolver ele, então, de 3 formas, né? É o mesmo exemplo, os mesmos dados. Eu já fiz um vídeo, então, resolvendo ele, coloquei no YouTube. E na próxima aula, vocês vão ter, então, tempo para assistir os 5 exemplos de motores de combustão interna, tá? Ciclo diesel, ciclo Otto, que a gente viu aqui na aula de hoje. Vou resolver, então... acredito que deve dar tempo. Deixa eu ver quantas horas agora. 21h40 aqui no meu relógio, 35 para 40. Vou resolver então esse problema aqui usando o computador, né? Vocês já estão aí chegando no final do curso de vocês. A maioria de vocês aí está entre o 10º, você já não está pagando matéria, né? Então, a gente vai começar a ficar um pouco mais profissional, né? Depois que vocês formarem engenheiro, provavelmente vocês não vão resolver mais problemas à mão, né? Vocês vão resolver usando uma ferramenta computacional. Então, eu vou resolver esse problema aqui de 2 maneiras aqui no computador, né? Usando o Excel. O Excel, apesar de ser uma ferramenta paga, né? Pacote Office aí normalmente tem em qualquer lugar, né? Dificilmente aí a gente vai trabalhar em algum lugar onde não tem o Office, né? E é também uma ferramenta relativamente barata, né? Você consegue comprar uma licença do Office aí, não vai custar na faixa aí de R$100, ok? Estou imaginando, né? Não sei quanto está hoje especificamente, mas é um software relativamente barato. Nós vamos resolver também usando o Python, tá? Python é uma linguagem de programação. Uma das mais modernas aí, mais atuais, que a gente vai usar para resolver problemas, ok? Tanto o Python quanto o Excel, e para a gente resolver os problemas da nossa disciplina de termodinâmica, nós vamos precisar de propriedades termodinâmicas, senão não vamos, então, olhar na tabela do livro e digitar em um desses softwares. Eu preciso de uma ferramenta, de um plugin. A linguagem é Python, Ismael. Python. Mas eu vou mostrar mais a fundo aqui, aguentei. Então, eu preciso de uma ferramenta para obter as propriedades termodinâmicas nestes ambientes, né? Quais são as ferramentas, então, que eu vou sugerir para vocês?
lembrando que vocês não têm, vocês não vão ser, vamos dizer assim, obrigados a fazer problemas usando ou Excel ou Python, tá? Vocês podem resolver os problemas aí todos à mão, se já tiverem esse hábito, tá? Mas podem também lançar mão aí dessas ferramentas, se vocês assim o preferir, tá? É opcional aí, no meio de vocês resolverem os exercícios, ok? Então, na próxima lista, quem quiser, por exemplo, colocar uma planilha do Excel como memorial de cálculo, é perfeitamente aceitável, ok? Então, a ferramenta que eu vou usar para obter as propriedades termodinâmicas, tanto no Excel quanto no Python, é o cuprop, tá? O cuprop é um plugin, né? Vamos dizer assim, é um pacote, não é um software específico, né? Que pode existir em vários ambientes, né? Por exemplo, o primeiro que tem aqui é o do Python, né? Porque ele foi desenvolvido no Python. Aí tem algumas linguagens de programação, né? C++, C Sharp, .NET. Tem alguns softwares que a gente pode trabalhar, que é o MATLAB, né? Não sei se vocês já ouviram falar, normalmente é muito usado na engenharia, né? Então tem como você usar o cuprop dentro do MATLAB. Dentro do ES, do LabVIEW, do Excel, tá vendo? Então nós vamos usar ele dentro do Excel. Do LibreOffice, que é a versão gratuita aí do Office, então lá dentro do LibreOffice tem um Excel, você pode usar também. Temos aqui o Scilab, que é um software que a versão gratuita aqui do MATLAB, talvez vocês possam ter usado ele no NBH, o NBH tem ele instalado aí, então em alguma disciplina talvez vocês tenham usado. Fortran é uma linguagem de programação, Java é uma linguagem de programação, Delphi é uma linguagem de programação, Julia é uma linguagem de programação. Todos esses ambientes aqui é possível usar o cuprop, ok? Vou começar então com o Excel, que eu acho que é uma ferramenta um pouco mais popular, né? Então, para vocês instalarem o Excel, vocês precisam entrar aqui, fazer download, né, do instalador. Se não funcionar a instalação automática, tem algumas instruções aqui de como instalar manualmente. Se vocês precisarem de ajuda nas próximas disciplinas de aulas, nas próximas aulas de dúvidas, vocês podem me pedir ajuda, que eu ajudo vocês a instalar. Quando vocês instalarem no Excel, ele vai criar, então, uma planilhazinha na área de trabalho para testar se está funcionando. Essa planilha, então, ela vai abrir aqui, se vocês clicarem nesta primeira aba aqui. Aqui eu tenho a função e aqui eu tenho o valor esperado. Então, se um tiver igual ao outro, quer dizer que ele instalou corretamente, né? No Excel, se você fizer uma planilha e mandar para o seu coleguinha, tem muita chance dele parar de funcionar. Porque cada computador está instalado numa pasta, tem diferença entre o 64 por 32 bits, aí pode ser um Office 2016, outro Office pode ser 360, então ele, se você fizer e mandar para o colega, tem muita chance de parar de funcionar, tá? Mas para você usar no seu computador, funciona bem, tá? Então, provavelmente, quando eu mandar para vocês, ele pode ser que ele pare de funcionar, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu mostro para vocês como é que a gente corrige, tá? A gente precisa apagar aí um pedaço aí das equações que ele volta a funcionar. Então, no Excel, dá para a gente usar, mas ele é um pouquinho mais chato de usar no Excel, porque não por causa do cuprop, mas por causa que cada computador, o Excel é instalado de um jeito, tem muitas versões aí de Excel, 132 bits, 64 bits, etc. Então, ele costuma ter algum problema se você mandar de um computador para o outro. Mas se você estiver dentro, sempre trabalhando no mesmo computador, não dá problema, não. Bom, eu vou então criar uma pasta aqui em branco, né? Para mim resolver esse problema. Alguém mandou um chat aqui, deixa eu dar uma monitorada rápida aqui. O pessoal está mandando isso de presença aí. Bom, vamos então. No Excel, como é um memorial de cálculo, tá? Eu quero que alguém entenda aqui o que eu estou fazendo. Evidentemente,
Muita gente, em vez de usar uma calculadora, abre o Excel, faz umas continhas besta ali, fecha, não salva. Como eu estou, é um memorial de cálculo, então eu preciso, de certa forma, aqui organizar, né, os meus dados. Né? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou colocar fundamental aqui para quem for usar o Excel como memorial de cálculo das listas, né? Vou colocar aqui o autor, né? E a data de hoje, que é 28/8/2020. Então, quem for optar por essa opção aqui, ó, de mandar as memorial de cálculo das listas de exercício, né? Ou da prova, que seja, né? No Excel, tem que colocar o autor aqui e a data. Senão, perde ponto. A mão não tem necessidade, né? Cada um tem... mas se quiser colocar, é bom, tá? No caderno, no memória de cálculo, como vocês vão entregar, seria interessante. Eu vou, então, aqui começar a colocar aqui os dados de entrada, tá? Os dados de entrada, quais são eles, né? Então, eu vou fazer uma listinha aqui com os dados. O meu problema, ele falou que eu tenho, então, uma pressão de 95 kPa, 300 Kelvin, tá? Então, pressão de entrada, 95 expoente a 3. Eu vou colocar aqui, em vez de colocar 95 kPa, eu vou trabalhar com a unidade do PA, tá? E Kelvin, porque o próprio precisa dessas unidades dessa forma, tá? 300 Kelvin, a temperatura de entrada. 300, já está em Kelvin, né? A taxa de compressão volumétrica, ou a razão de compressão, né? É 8. Então, meu R aqui é 8. A minha calor Q adicionado, né? É 1.300. Então, Q que entra é igual a 1.300 kJ por quilograma, né? No sistema internacional, né, quilo aqui é 10 a 3, então é 1.300 expoente a 3. Ok? Então, temos aí nossos dados de entrada. Ele quer saber, então, qual que é a temperatura e a pressão após a combustão e o rendimento do ciclo, né? Então, esses seriam aqui os nossos dados de entrada. Acho que eu vou precisar dessa tandilinha aqui, não? Diminuir um pouquinho aqui. Pois agora eu vou obter, então, propriedades termodinâmicas que eu vou precisar, tá? Quais são as propriedades termodinâmicas que eu vou precisar? Eu vou precisar, então, normalmente, para esse tipo de problema, aqueles problemas aqui do ciclo Otto e do ciclo diesel, eu vou precisar do CP, vou precisar do CV e vou precisar do K, tá? Para mim obter essas propriedades, então aqui eu vou usar uma função, tá? Se eu tiver dúvida de como é que eu uso essa função, eu posso vir aqui nesse exemplo que ele criou para mim aqui, ó, dar uma olhada, né? Como dica. E lá no site do CoolProp também eu tenho as instruções lá para usar. Eu sei aqui que para mim obter as propriedades, eu preciso então usar essa função aqui, ó, props.si, que eu vou usar propriedades no sistema internacional, tá? Tem uma versão lá de instalação, não sei se nessa última versão do CoolProp ainda tem, né? Mas tem uma outra instalação que ele te permite usar as unidades do sistema inglês, tá? Nós não vamos passar nem perto. Então, o CP, eu preciso então digitar aqui, ó, o nome do CP no CoolProp é CP mass, que ele pode ter, você pode calcular o calor específico em base mássica, que seria então quilojoules por quilograma Kelvin, ou em base molar, que seria então quilojoules por quilomol Kelvin. Ele tem essas duas opções, então eu vou calcular o CP mass. Preciso passar para ele duas propriedades termodinâmicas. Primeiro, pressão. Ele falou para a gente adotar aqui as propriedades do ar frio, né? As propriedades do ar frio são a pressão padrão, né, que é 101,3 kPa.
Então, 101,3 expoente a 3. A minha temperatura, a gente está muito pequena a letra aqui no Excel, vocês estão conseguindo enxergar? E a minha temperatura, que é 298 Kelvin, tá? Essa aí seria ou 25 graus Celsius. Sem o Kelvin. Ok? E por último, o último parâmetro que eu vou passar para ele é qual que é a substância que eu quero que ele calcule para mim, que é o ar. Então, tudo que o Excel a gente coloca aqui entre aspas, ele vai entender que isso é um texto, tá? Em vez de colocar o P, eu podia escolher uma célula, por exemplo, que estava com o P. Isso também é possível. Ele vai calcular para mim, ó, CP vale 1006, tá? Se vocês olharem na tabela e no vídeo lá, o valor que eu encontro é 1004, tá? Então, existe uma pequena diferença entre os resultados aí do CoolProp e da tabela, mas essa diferença aí é na ordem aí de 1%, tá? Então, isso é normal, porque o CoolProp aqui ele vai implementar um modelo matemático, tá? Bom, o segundo que eu quero aqui, então, é o CV máximo, né? Seria, então, o calor específico é volume constante em base mássica. A segunda propriedade que eu vou obter ali. Essas propriedades estão em joule por quilograma. Lá na tabela vai estar em quilojoules por quilograma. Então, vai ser 1,004, né? Lá não vai ser 006. E o CP é a razão entre um e o outro, né? O K, né? Ok? Vai ser igual, então, a este dividido por este. E o K vale 1,401, ok? Na tabela está 1,4. Então, temos aí as nossas propriedades termodinâmicas que eu preciso para este problema. Vou, então, agora começar a encontrar as temperaturas e pressões, ok? Do meu ciclo. Então, eu vou criar agora uma tabelinha aqui, que eu vou chamar de pontos do ciclo, tá? Então, pontos do ciclo. Esse pontos do ciclo, então, eu vou ter aqui o ponto 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui temperatura, aqui eu vou colocar pressão, ok? O programa me pediu aí pressão. Para obter rendimento, normalmente eu preciso das temperaturas, né? Então, a minha temperatura de entrada e a minha pressão de entrada já foi me dado. Eu vou só linkar ali, né? Nos dados de entrada, tá? Só por uma questão aqui de organização. Para mim calcular a minha temperatura aqui, então eu vou usar esta equação aqui que apareceu para a gente aí durante várias vezes na aula de hoje. Vocês vão ver que nós vamos usar muito aí durante esse capítulo. Cadê ela? Esta equação aqui, ó. Que o meu T2 sobre T1 é o P2 sobre P1, K menos 1 sobre K, V1 sobre V2, K menos 1. Okay? Então, se eu colocar o T2 em evidência, o V1 sobre V2 é o meu R, tá? Que é a razão de compressão. Então, meu T1 passa para cá, eu ficaria, então, com T1 vezes R, K menos 1. É isso que eu vou colocar aqui, ó. Meu T1 vai ser, então, R, que é o aqui, elevado a o K menos 1. Ok? Então, a minha temperatura aí é 691,76. Ok? Vocês vão ver que vai dar uma pequena diferença em relação ao valor lá resolvido manualmente, mas é porque essas propriedades aqui têm uma ligeira também diferença. Ok? Vou colocar aqui com uma casa decimal só. E como que a gente obtém pressão? Da mesma forma, né? Só que agora eu vou usar este final da equação, né? Para me obter esse final, né, o P2, então, também vai ser o R vezes alguma coisa. Como eu tenho aqui nessa equação o numerador deste expoente e o numerador desse expoente tem um K menos 1, eu posso cortar. Este K que estava aqui no numerador passa para lá, no denominador, passa para o lado de cá com o numerador, né? Então, meu P2 vai ser o P1 vezes R, que está aqui, elevado a K. Tá, K. O elevado não foi, não. Para fazer elevado aqui no Excel, então é só usar o circunflexo, tá? O acento circunflexo.
Na verdade, vai ser este elevado a este. Okay? Então, chega aí a pressão de 1,75 MPa. Ok? Esse aí seria meu P2. Até aqui tem alguma dúvida? Está muito rápido, a fonte está pequena. Bom, agora, nesse processo, no ciclo Otto aqui, nesse processo 2,3, né, a gente não tem um processo isentrópico, né? Mas nós vamos ter aqui um processo de adição de calor. Esse processo de adição de calor, nós chegamos aqui nesta equação para ela, né? Aqui, ó. Nós chegamos que o calor que entra vai ser a massa vezes o 3 menos o 2. Se eu dividir todos os dois lados da equação pela massa, eu vou chegar então com Q minúsculo, e aqui eu vou ter o 3 menos o 2. E a gente viu então que esse ΔU pode virar um CP ΔT, né? Então, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil de entender. Esse negócio aqui, tem hora que a gente quer abrir uma aba nova aqui, não tem jeito, ele vai... Espera aí que eu já vou compartilhar de novo, tá? Eu tô abrindo aqui um negócio para mim anotar. Que eu não consigo abrir ele compartilhando, senão o botão fica na frente. Então, aquela equação ali, ó, nós podemos escrever ela da seguinte maneira. O Q que entra vai ser igual, então, ao CV T3 menos o T2, ok? Eu quero descobrir, então, nessa equação, quanto que vale o T3, né? O CV eu tenho, o calor que entra, o enunciado me deu, falta, então, o T3. Esse CV passa para lá dividindo, né? T2 sai negativo, passa para lá positivo, né? Então, meu T3 fica sendo, então, o calor que entra menos sobre o CV mais T2, né? Então, só colocar essa equação aqui para mim calcular. É o calor que entra dividido pelo CV mais T2. Ok? Cheguei, então, aí na minha temperatura. Deixa eu só colocar aqui. Geral. Então, 2.500 Kelvin é a temperatura aí depois da combustão. Ok? Deixa eu tirar o nome de casa assim mais aqui. Bom, para mim calcular então a minha pressão, agora aqui nesse processo 2,3, a gente tem um processo onde vale a lei do gás ideal, né? Se eu pegar então a minha lei do gás ideal, ela será PV igual a RT. O R é uma propriedade do ar que é constante, né? Então, se eu não mudei o fluido, não vai mudar o R. E esse processo 2,3 é um processo a volume constante, né? Então, eu tenho adição a volume constante. Então, o meu R e o meu V é constante. Se eu isolar de um lado da equação aqui, o que é constante, né? Eu ficaria, então, P sobre T é igual, então, ao R sobre o V. Se eu colocar aqui P2, T2, então eu tenho aqui P3, T3, correto? Como isso aqui é constante, né? Então vai ser igual aqui no ponto 2 e vai ser igual no ponto 3. Então, o meu P3, eu posso, então, achar ele como T3 sobre T2 vezes o P2, ok? Então, o meu P3 vai ser T3 sobre T2 vezes o meu P2, ok? Então, aqui eu tenho, então, a minha pressão máxima do ciclo. Essa aqui é uma resposta, tá? Eu vou marcar ela aqui, então, colorir ela aqui de verde, tá? Só para indicar que é uma resposta. Poderia depois aqui no final colocar aqui as respostas, tá bom? Bom, o que mais que o problema me pediu? A pressão eu já encontrei.
O problema, então, pediu também a nossa... a temperatura e a pressão após a combustão. Então, a temperatura do ponto 3 e a pressão do ponto 3 eu achei. O rendimento do ciclo, tá? O rendimento do ciclo. Então, esses dois pontos aqui é uma primeira pergunta que ele me pediu. E agora ele quer o rendimento do ciclo. O rendimento do ciclo, a gente já chegou nessa equação aqui, ó. Cadê ela? Ciclo Otto. Nós chegamos, então, nesta expressão aqui, que está marcado de azul, tá? Que o rendimento é 1 menos 1 sobre RK menos 1. Eu tenho o R e eu tenho o K, né? Então, já posso calcular esse rendimento direto aí. Então, rendimento será... deixa eu só marcar aqui. O rendimento é a letra grega eta, tá? Então, eu vou escrever aqui eta como variável, tá? Vai ser igual, então, a 1 menos 1 dividido por o R, aqui, elevado a parêntese, K menos 1. Fecha o primeiro parêntese, fecha o segundo parêntese. Temos aqui, então, em percentual, 57%. Esse é o nosso rendimento, tá? Esse aí seria o rendimento, então, do ciclo. Ok? Estou conferindo aqui com o exemplo que eu fiz no vídeo. Não estou achando aqui. Acho que eu esqueci de fazer o rendimento lá, tá? Tá tudo bem. Então, esse aqui é o rendimento do ciclo, 56,6%. Ok? Então, eu vou marcar também de verde, que é a minha resposta. Para a gente... como a gente está fazendo... Oi? Me perguntou? Não? Parece que eu ouvi uma voz. Tá as três respostas aqui, então, né? Então, rendimento 56,6, temperatura 2,502, 3, né? E a pressão 6,34 MPa. Eu posso, então, também, só para a gente completar essa tabela e poder fazer um gráfico, né? Tá, eu vou deixar aqui, por enquanto, desse jeito. Se sobrar tempo, eu volto aqui e faço o gráfico, tá? Eu vou salvar lá como no Google Drive, no IBH, na pasta de termodinâmica aplicada, programas. Vou chamar esse aqui de Otto 1, tá? Otto 1. Salvar. Então, se der, eu volto aqui e faço o gráfico para vocês aí do diagrama, por exemplo, PV. Vou deixar ele aberto aqui. Segunda opção que a gente tem, então, é resolvê-lo usando o Python, tá? O Python é uma linguagem de programação. Eu vou recomendar para vocês, então, normalmente, uma linguagem de programação, ela pode ser utilizada em vários ambientes de desenvolvimento diferentes. O que é um ambiente de desenvolvimento? É um programa onde você usa aquela linguagem, né? Aqui tem dois, vou mostrar para vocês dois ambientes diferentes que são interessantes, né? O primeiro ambiente é o Spider, tá? É esse ambiente que está aqui, ó. É o Spider. Ele é gratuito. Se vocês clicarem aqui, Spider, Python. Ele vai, então, abrir esse site aqui. Você pode fazer download, né? Não sei se tem também para Mac ou se é só para Windows, né? Mas aqui vocês fazem download, é gratuito. Vai instalar, então, este ambiente aqui para vocês. Qual que é a vantagem desse ambiente? Esse ambiente aqui lembra muito o MATLAB. Tem aqui um menu para a gente explorar as variáveis que nós estamos criando, tá? Então, isso é interessante para a gente resolver problemas, né? Eu posso, por exemplo, sei lá, aqui vou tirar a raiz quadrada de 2, por exemplo, né? Vou colocar aqui A igual a 2 elevado, né? Para fazer elevado aqui no Python, então é 2 circunflexos a 0,5, né?
Ele vai criar essa variável A, então aqui eu tenho o resultado dela, tá vendo? Eu posso monitorar esse resultado aqui. Que normalmente nos ambientes de Python não vai ter esse monitoramento. Um outro ambiente que seria interessante é a gente entrar nesse site aqui, ó, collab.research.google. É um ambiente onde eu posso usar o Python, roda direto do navegador. Aí eu tenho que criar um novo, né? Se não tiver. Então você pode entrar aqui, vai ter uns exemplos de como é que faz, tal. No final aqui, ó, se vocês clicarem, código. Se eu clicar mais um código aqui, eu posso colocar meu programa em Python e ele vai rodar o programa daqui, né? No Python a gente precisa instalar o cuprop. Para a gente instalar o cuprop no Python, eu fechei o site do cuprop, fechei. Então, a gente precisa dar este comando aqui, ó. Se eu clicar vir na site do cuprop, ele sugere a gente dar esse comando aqui para instalar as bibliotecas. No meu computador aqui já está instalado, tá? Se eu der o comando ali não vai funcionar, mas aqui, por exemplo, se eu der o comando e apertar o play, né, para ele rodar este comando, vocês vão ver aí que ele vai então entrar lá no site do cuprop e vai baixar aqui neste computador virtual, né, o cuprop. Ele vai baixar aqui, está fazendo download, né? Aí falou que instalou completamente aqui, de maneira com sucesso, né, o cuprop 6.4.1. Okay? Agora eu já consigo usar, então, as minhas funções. E quando eu for fazer um programa no cuprop, eu preciso, então, importar o cuprop. Para mim importar o cuprop, eu vou copiar, então, aqui nesse exemplo, essas linhas de código. Essa daqui eu não vou... São linhas de importação, tá? Isso aqui eu não vou importar não, porque está importando o seno. Né? Nesse problema que eu não resolvi, eu não preciso usar o seno, né? Eu só vou importar só daqui para cima. Eu colo aqui então, né? Basicamente todos os nossos problemas da disciplina de termodinâmica avançada, se a gente der essas 5 linhas de comando aqui, nós vamos importar as funções que a gente vai precisar. No cuprop, no Python, é interessante eu vim aqui colocar como comentário, né? Fica bonitinho. Lá no Excel eu acho que não fica legal não, mas se vocês conseguirem um jeito legal de colocar, podem pôr também, tá? Colocar aqui, eu vou colocar aqui então o enunciado, no início do programa, para ficar fácil de eu ver aqui, não precisar mudar lá para o slide, tá? Então tem aqui o enunciado, bonitinho. Tá vendo aqui? Quando eu crio um documento no Python, ele já vai colocar para mim aqui quando foi criado o autor. Então, esta exigência que eu pedi aqui para vocês, no Excel aqui no Python já faz sozinho, né? No Spider. Bom, eu vou salvar aqui então como já de uma vez, né? Lá na pastinha de vocês, que depois, assim que acabar a aula, eu faço o upload aqui desses exemplos para vocês lá terem como base, tá? Aqui no Python não tem problema nenhum. Se vocês estiverem em qualquer ambiente, se estiver desenvolvendo, esse programa tem que funcionar, tá? O que pode ser que vocês possam ter dificuldade é da mesma forma que eu dei esse comando aqui para instalar no meu navegador, nesse ambiente, computador virtual aqui, o cuprop, né? Eu preciso fazer isso a primeira vez aqui no meu Spider, tá? Se eu der aqui no meu comando, no meu Spider, colo aqui nessa caixinha de comandos e dou Enter, ele vai me dar um retorno aqui que já está instalado, tá? Ok? Bom, então eu vou começar aqui então com o meu problema entrando com os dados, né? Normalmente dados, comentários aqui no Python pode ser feito entre aspas, tá? Quais são os dados que eu tenho? Temperatura de entrada 300, pressão de entrada 95, expoente a 3, razão de compressão 8, o que entra? 1300, expoente a 3, e só, né? Propriedades.
Propriedades. Quais são as propriedades que eu preciso, né? Vantagem do cuprop. Este comando que eu peguei aqui, ó, que eu dei no Excel, eu posso usar ele lá no Python, que funciona do mesmo jeito, tá? Então, só para não ter que digitar, eu só vou chamar aqui, então, de CP. Esta função, o que ele está reclamando aqui? Ah, tá. No Python ele vai usar aqui vírgula para separar os parâmetros, então eu preciso só mudar aqui as vírgulas. No lugar, e o Excel usa ponto e vírgula para separar os parâmetros, né? Então não é assim copiar e colar, mas a ideia é a mesma, tá? A função do cuprop é a mesma em qualquer ambiente. E vou precisar também do CV, né? Um CV. Tem que ser maiúsculo. Que pode ser qualquer coisa. E o meu K, então, é o CP dividido pelo CV. Ok? Aí a gente vem, então, nos nossos cálculos, né? O primeiro cálculo que eu fiz aqui foi a minha temperatura T2, tá? Como aqui eu não vou colocar numa tabela, eu vou chamar, então, aqui já de P1 e T1. Vai ficar mais fácil. Vamos chamar aqui de cálculos. Cálculos. Como é que a gente calculou aqui a minha T2? Vai ser a temperatura 1 vezes o R elevado a K menos 1, né? Então, meu T2 vai ser igual a T1 vezes R elevado a K menos 1. Ok? Isso. Tá vendo que aqui no Python, como eu estou escrevendo a minha função, a minha opinião, tá? Tá errado que aqui não é circunflexo, é 2 vezes para fazer o elevado aqui no Python, mas fica muito mais fácil de eu comparar esta equação com a equação que, por exemplo, eu deduzi aqui no papel, né? Cadê a equação que eu deduzi no papel? Então fica muito mais fácil de eu comparar com lá. No Excel fica difícil, né? Depois, se eu tiver alguma coisa errada, de eu averiguar o que está errado aqui, tá bom? Então, eu acho mais interessante aqui o Python. Mas aí é opinião. Minha pressão P2 vai ser, então, meu P1 vezes o R elevado a K, tá? Não é elevado a K menos 1. Quer ver? P2 foi elevado a K, não é elevado a K menos 1. Então, temos aí, se eu já rodar aqui, ó, eu posso ver aqui que ele já está calculando as minhas variáveis, né? P1, P2, etc. e tal. Depois, para mim calcular o meu T3, né, nós usamos, então, essa expressão aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui o meu zoom. Eu usei aqui, então, que o T3 é o que entra dividido pelo CV mais o T2. Professor, então, basicamente, esse programa que você instala aí nesse programa aí é apenas as propriedades de CP e CV, né? Depois você monta só as bases de cálculo e executa no programa. Para esse problema específico, quem está perguntando? Qual que é o seu nome? É o Ismael. O Ismael, para esse problema específico, aliás, esse capítulo, né, motores de combustão, você vai ver que as únicas propriedades que nós vamos precisar para resolver é o CP e o CV. Nas próximas matérias, né, depois da primeira prova, depois da D1, nós vamos ver, por exemplo, o ciclo Rankine. No ciclo Rankine, eu preciso, por exemplo, as propriedades água saturada, vapor saturado. Aí eu vou pegar mais propriedades na tabela, mas essa mesma, eu vou mesmo usar o cuprop do mesmo jeito, tá bom? É porque esse tipo de problema eu só vou precisar dessas propriedades. Mas eu já estou aqui introduzindo ele para vocês já terem uma ideia aí de como é que vai funcionar. Vai ficar mais interessante lá para o final da matéria, tá? Que eu vou precisar de mais propriedades. Aí vai ficar mais interessante usar o Python ou então o Excel para os problemas que a gente tem que obter mais propriedades na tabela. Não entendi, é que eu achei que esse programa já executava todos os cálculos, entendeu? Só botava as informações. Não, você tem que... qualquer programa você vai ter que, vamos dizer assim, ensinar ele a resolver o problema, né? Para mim calcular minha pressão 3,
vai ser, então, o meu T3 sobre T2 vezes o P2. Então, meu P3 é igual T3 sobre T2 vezes P2. Ok? E por último, a gente calculou o rendimento, né? Que é o nosso eta. Vai ser igual a 1 menos 1 dividido por R elevado a K menos 1. Então, se eu rodar o meu programa aqui apertando play, ele vai então mostrar aqui as minhas variáveis. Eu posso então obter aqui meu P3, né? Eu confundo, tá vendo? Porque aqui no Python não existe o circunflexo, é 2 asterisco. Então, às vezes, vocês vão ver eu errando esse aí. E lá no Excel é o circunflexo. Então, aqui eu tenho as minhas propriedades, que são o P3, está aqui a minha resposta, que é basicamente esse valor que a gente encontrou aqui, né? 6,3 mega. O meu T3 está aqui também, ok? E o meu rendimento, que está aqui, ok? Normalmente, se eu rodar esse programa aqui lá naquele outro ambiente, ele não vai me responder nada, tá? Como isso aqui é um programa, eu preciso, então, imprimir o outro, esse ambiente aqui que roda na nuvem, né, do Google, ele só tem, vamos dizer assim, essa tela aqui de programação e essa tela aqui que é o console, tá? Onde que a gente dá os comandos, né? Então, se o que aparecer aqui, nós não vamos ver lá. Como é que a gente faz para ver lá? Eu vou usar uma função para imprimir, tá? E aí, deixa eu só... Eu vou abrir um aqui para colar, um que eu já fiz. Só para ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Eu vou imprimir o rendimento, tá? Então, eu vou imprimir... ele vai imprimir esse texto. Eta igual. Aí, ele vai imprimir alguma coisa no lugar desse percentual aqui com 3 casas decimais, tá? E o que está nesse percentual? Essa variável eta, tá? Então, se eu imprimir ela, ele vai imprimir o meu eta como 0,056. Aqui eu tenho 3 casas decimais, se eu passar aqui para 4, ele vai imprimir, então, com 4 casas decimais. Eu posso, por exemplo, adequar as unidades, né? Então, aqui eu vou criar, então, uma variável auxiliar, que vai ser o meu P3, dividido, por exemplo, por 1 vezes 10 a 6. Então, eu vou transformar esse auxiliar aqui, tem a minha pressão 3, em megapascal, tá? Então, o meu P máximo, né? Vamos chamar aqui, que ele pediu, né? Vou colocar P3. Vou colocar, então, apenas com uma casa, 2 casas decimais. Tananã. Tá aqui o meu, vai ser minha variável auxiliar. E depois disso, ele vai colocar para mim a minha unidade, que é MPA. Então, se eu rodar aqui agora, vocês vão ver que ele vai me devolver esses 2 textos aqui como resposta, tá vendo? 6.3, 6.34 MPA. Vou imprimir também o T3, tá? O T3 já é direto, não precisa converter a unidade. Eu vou colocar aqui T máximo. Vai ser, então, uma casa decimal, tá bom? Meu T3, né? Aqui no lugar eu vou colocar a variável onde tem o dado que eu quero imprimir. E aqui eu tenho, então, a minha unidade, que é aqui, tá? Então eu tenho aqui as 3 respostas, tá vendo? Se eu pegar este programa aqui agora, ó, que nesse ambiente aqui é mais amigável para a gente desenvolver, tá? Mas ele funciona perfeitamente aqui também, tá? Então, se eu limpar aqui e colocar o programa e mandar ele rodar, aí tá vendo? Ele vai devolver aqui as minhas respostas, tá vendo? Não precisa instalar nada esse ambiente aqui. É uma página da internet que eu possa entrar. E esse ambiente aqui eu consigo compartilhar, tá? Eu consigo compartilhar esse ambiente aqui com um coleguinha, por exemplo, né? Aí um programa da casa dele, a gente programa de cá, vai ficar conversando aí no WhatsApp e tal, e vocês conseguem aí fazer um programa juntos ao mesmo tempo. Ok?